E se a vítima for, na verdade, um monstro? Desde o primeiro episódio, fomos treinados a ver Will Byers como o garoto que precisa ser salvo. Mas e se estivéssemos olhando para o tabuleiro errado esse tempo todo? A maior reviravolta de Stranger Things não é sobre quem é Vecna, mas sobre quem vai destruí-lo ou substituí-lo. Stranger Things sempre foi uma série circular. Os irmãos Duffer já confirmaram a quinta e última temporada será focada em Will Byers, e já vemos isso nos primeiros episódios. Mas por que focar no garoto frágil quando temos Eleven e seus superpoderes? Ou Hopper com a sua força bruta? A resposta pode ser mais sombria do que imaginamos. Durante 4 temporadas, Will foi pintado como o Marty, o garoto zumbi, o sobrevivente. No entanto, uma teoria vem ganhando força, unindo pistas, deixando desde 2016. A teoria propõe que Will não é apenas uma peça no jogo de Vecna, ele é o rei do tabuleiro, ou, no mínimo, o arquiteto involuntário do apocalipse que está por vir. Para entender como o membro mais quieto do grupo pode se tornar o antagonista final, precisamos dissecar a psicologia do mundo invertido, a mitologia de Danger Dragons e o trauma não resolvido de uma infância roubada. Se você gosta de assuntos assim, eu peço que se inscreva aqui no canal e também, se gostar do vídeo, deixe seu like. E se a sua infância for destruída, por favor, se inscreva. Capítulo 1. O mistério do tempo congelado. A evidência mais condenatória de que Will tem uma conexão de criador com o mundo invertido foi revelada na temporada 4, quando Nancy, Steve, Ed e Robin entraram no mundo invertido. Eles descobrem que o tempo lá parou em uma específica data, 6 de novembro de 1983. Por que essa data? Não foi o dia em que Eleven abriu o portal. Isso aconteceu antes. Não foi o dia em que o Henry Creel chegou lá, anos antes. Foi o dia em que Will Byers desapareceu. Se o mundo invertido era apenas um ambiente hostil e alienígena onde Henry Creel foi banido porque ele assumiu a forma de Hawks, a teoria sugere que o mundo invertido, como vemos hoje, com a biblioteca, a escola, a casa dos Byers, é uma projeção psíquica de Will. Quando Will foi levado, o medo, a solidão e a necessidade de casa podem ter moldado aquela dimensão vazia, a imagem do único mundo que ele conhecia. Isso explicaria porque o tempo congelou exatamente no momento da sua chegada. Se Will moldou a realidade daquela dimensão, isso significa que ele tem um poder latente comparável ou superior ao do Vecna e da Eleven. Ele é um terraformador de realidades, e se Vecna estiver apenas alugando um espaço que pertence a Will. Capítulo 2. O paralelo com Henry Creel. A série adora espelhos. Na 4ª temporada, aprendemos a história de origem de Henry Creel, um garoto sensível, introspectivo, que se sentia deslocado no mundo, que desenhava aranhas e via a humanidade como pragas que impunham regras arbitrárias, como o tempo. Agora olhe para Will Byers, um garoto sensível e artístico, chamado de estranho e sofrendo bullying constante. Sente-se deslocado à medida que seus amigos crescem e se afastam, especialmente Mike. Detesta a passagem do tempo, querendo jogar D&D no porão para sempre, evitando o amadurecimento. Vecna disse a Eleven: "Você e eu somos iguais", mas narrativamente, Henry e Will são ainda mais parecidos. Ambos são párias sociais que encontraram refúgio em mundo de fantasia. A diferença é que Henry escolheu a maldade ativamente, enquanto Will foi arrastado para ela. A teoria aqui é que Vecna não escolheu Will aleatoriamente na primeira temporada. Ele sentiu uma afinidade, ele viu um sucessor. O plano de Vecna pode não ser apenas de destruir o mundo, mas passar a tocha para alguém que compartilha sua dor e sua visão de um mundo onde o tempo não passa. Um desejo profundo de Will. Capítulo 3. Will, o clérigo e o espião. Vamos voltar à 2ª temporada. Will foi possuído pelo Devorador de Mentes. Ele se tornou o espião. Mas mesmo depois que o monstro foi expulso pelo calor, a conexão nunca desapareceu totalmente. O Will ainda sente Vecna. Ele toca no pescoço, ele sabe quando o perigo está próximo. Mas existe uma nuance perturbadora em Dungeons & Dragons, que a série usa como base. No jogo, o Will é frequentemente associado ao clérigo ou ao mago. O mago, o personagem Will, o sábio, o mago, o personagem Will, o sábio. Magos buscam conhecimento e poder arcano. Vecna, em D&D, é o maior, Lich, mago morto-vivo, de todos os tempos, o clérigo. Clérigos obtêm seus poderes servindo a um deus ou entidade superior. Se Will é o clérigo,
A quem ele serve? Ao Devorador de Mentes? Há uma teoria secundária de que o Will não está apenas sentindo Vecna, ele está alimentando Vecna. Toda a dor, rejeição e tristeza que Will sentiu nas últimas temporadas, o esquecimento do seu aniversário, o afastamento de Mike, o sentimento de ser a terceira roda, pode ser a bateria psíquica que permitiu a Vecna abrir os portais gigantes na 4ª temporada. Will, sem saber, é o traidor, porque suas emoções negativas são o combustível do vilão. Capítulo 4. A teoria de Cass, o traidor. Essa é a parte mais técnica e convincente da teoria, baseada profundamente no lore de D&D que os irmãos Duffer adoram. Em D&D, Vecna tem um tenente leal, o vampiro chamado Cass, o Mão de Sangue. Cass era o braço direito de Vecna, empunhando uma espada mágica dada pelo próprio mestre. No entanto, após anos de servidão, Cass trai Vecna. Eles lutam e Cass acaba destruindo ou banindo Vecna, embora morra ou seja banido no processo. Como isso se encaixa no Will? Primeiro, a traição. O Will tem sido leal aos amigos, mas a sua conexão com o mundo invertido os coloca ao lado do inimigo. Para derrotar Vecna, o Will pode ter que se entregar às trevas, aceitar seu papel como filho do mundo invertido, ganhando poder suficiente para atrair e matar Vecna. O simbolismo. Na campanha de D&D na 4ª temporada, Ed Monson narra o retorno do Vecna. Quem está na mesa? Mike, Dustin e Lucas. O Will não está jogando, mas na primeira temporada foi o Will quem jogou a bola de fogo contra os Demogorgons e se sacrificou. A estética. Cass é associado a escudo e espada, mas também a vampiro, seres que estão entre a vida e a morte, assim como Will, o garoto zumbi. Se o Will assumir o arquétipo de Cass, ele se tornará um vilão temporário. Ele pode ser possuído novamente ou escolher absorver os poderes do mundo invertido para lutar de igual para igual. Imagine um Will corrompido, lutando contra Eleven apenas para revelar no último segundo que seu alvo real sempre foi o Vecna. Seria a redenção final através da vilania. Capítulo 5. O desenho é mentira. Na 4ª temporada, temos a infame cena da van. Will mostra a Mike um desenho do grupo lutando contra um dragão. Ele diz que Eleven encomendou o desenho e que Mike é o coração do líder, o paladino. Sabemos que isso é uma mentira. Eleven não pediu o desenho. Will desenhou aquilo por conta própria. No desenho, Mike lidera. Mas quem está ausente ou em perigo? O foco emocional de Will está na proteção de Mike. A tragédia de Will é o isolamento. O Dark Phoenix, a Fênix Negra, é um tropo clássico dos X-Men, que é referenciado nos primeiros episódios da série, quando Dustin aposta a HQ X-Men número 134. Na saga da Fênix Negra, Jean Grey, a telepata mais gentil e poderosa, é corrompida pelo poder excessivo e pela manipulação emocional, tornando-se uma vilã destruidora de mundos. Will está caminhando para o seu momento Fênix Negra. Ele reprimiu a sua identidade, seus sentimentos por Mike e seus traumas por anos. A repressão gera monstros. Se o Vecna oferecer a Will um mundo onde ele é aceito, onde ele não precisa se esconder, onde Mike o ama, eles podem jogar D&D para sempre. Será que Will recusaria? A tentação do vilão é sempre baseada em uma verdade distorcida. Will não quer destruir o mundo por ódio. Ele pode querer consertá-lo para que pare de doer. E isso é o que faz os vilões mais perigosos. Capítulo 6. O exército de Will. Você notou como os monstros do mundo invertido parecem obedecer a uma mente de colmeia? Na 2ª temporada, Will diz que ele gosta de frio. Will sabia que o monstro queria, porque ele queria aquilo. E confirmamos isso agora na 5ª temporada. Existe uma possibilidade aterrorizante. O Devorador de Mentes pode não ser o chefe do Vecna, nem o Vecna o chefe dele. Talvez a forma da sombra, a aranha gigante feita de fumaça, seja a manifestação do ID de Will Byers. Lembre-se dos desenhos de Will na 2ª temporada? Ele desenhava a Tempestade Negra obsessivamente. Era medo ou era criação? E descobrimos na 5ª temporada que os monstros de Demogorgon e os Demodogs não atacam Will porque o reconhecem como seu pai, ou criador original. A dinâmica muda completamente. Eleven luta contra os monstros e o Will os comanda e os cria. Isso colocaria Eleven e o Will em rota de colisão direta. A batalha final não seria Eleven versus Vecna, mas Eleven versus Will, sob influência ou tentando controlar o caos. Capítulo 7. Stranger Things e a perda da inocência. A série é, em última análise, sobre crescer. O vilão final, ser Will, tem um peso temático perfeito. Will é o personagem que se recusa a crescer. Ele quer que as coisas voltem a ser como eram na 1ª temporada. O mundo invertido é estático, nada muda lá. É uma metáfora para a estagnação. Ser o vilão significa impor essa estagnação ao mundo real. Se Will tentar fundir os mundos permanentemente, não será para matar todos, mas para preservar os momentos em que ele era feliz, criando um museu eterno de Hawks. Isso forçaria o grupo, especialmente Mike, a confrontar o amigo. Mike teria que salvar o Will, não de um monstro,
mas de si mesmo. E talvez o único jeito de salvar o mundo seja o Will aceitar a passagem do tempo, o que pode significar sua própria morte ou sacrifício final. A quinta temporada não trará apenas batalhas magníficas de CGI e explosões. Ela trará uma tragédia grega. Will Byers, o garoto que sobreviveu, pode se tornar a maior ameaça de Hawk, seja como um vilão trágico que precisa ser parado, ou como um anti-herói que usará as trevas para destruir as trevas. E uma coisa é certa, o Will não é mais a vítima. Você acha que o Will vai sucumbir no lado sombrio, ou ele será o herói que vai trair o Vecna no último minuto? Essa teoria muda tudo do que sabemos sobre a série. Se você curtiu essa análise profunda e quer estar preparado para cada detalhe da última temporada de Stranger Things, inscreva-se no canal agora. Não deixe de ativar o sininho, porque vamos destrinchar cada trailer, cada pista até o lançamento. Deixe no seu comentário, o Will é o vilão ou o herói? Vamos discutir.